retomando então os nossos trabalhos, a gente vai para a primeira mesa da tarde, que é Gênero, Corpo e Sexualidade, Conquistas e Desafios. E para a gente, pra gente aprender e trocar, eu convido à mesa a Leila Barsted. A Leila Linhares Barsted, advogada, coordenadora da ONG Sépia, Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação e Ação. E chamo também à mesa a Maria Fernanda Terra, que é enfermeira sanitarista, doutora em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP, estudando violência doméstica de gênero e saúde, e atualmente professora de saúde coletiva na Faculdade de Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, é um prazer tê-las aqui. E vamos ouvi-las, não sei quem vai começar. Acho que a Leila, então. Bom, boa tarde a todas. Eu tenho a impressão que não tem um todo ali. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Nudem para estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma experiência muito importante. Eu tenho acompanhado muito o Nudem do Rio de Janeiro e fico muito feliz que o Nudem de São Paulo e de outros estados que estão aqui estejam também caminhando a passos largos, né? E dizer também que esses 10 anos do Nudem representam muito para nós mulheres que estamos também no movimento de mulheres, né? Eu acho que uma das grandes reivindicações que nós fizemos ao longo, né, das últimas décadas foi a presença das mulheres nos espaços de poder, nos espaços do Estado, de tal maneira que a nossa agenda feminista, a nossa agenda dos movimentos de mulheres também tivesse voz dentro do próprio Estado. E ver esse grupo de defensoras aqui, né, é um pouco... A gente vê que isso deu certo, né, isso já foi um avanço, né, na presença, né, das mulheres no órgão do Estado, na defensoria, seja na magistratura ou no Ministério Público. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, de ter chegado aqui, já ter encontrado a Arlanza, né, que é uma parceira de longa data no trabalho da defensoria com os movimentos de mulheres no Rio de Janeiro, e a Flávia, que agora vai segurar o bastão da Arlanza à frente do Nudem, né? E eu vou pedir a vocês a paciência. Eu geralmente falo de improviso, mas eu quero me ater aos 20 minutos, né, que nós teríamos aqui para dar tempo para o debate. Então eu vou me permitir, de alguma maneira, ler também alguma coisa, né? Não sei se vocês viram ontem essa reportagem que saiu no Globo, deve ter saído aqui na Folha, no Estadão. É uma reportagem chamada Uma Guerra Feminina, Mulheres são as principais vítimas de violação dos direitos reprodutivos e sexuais, né? Então, eu depois posso até deixar aqui para tirar uma xerox, uma coisa assim, porque, enfim, tem muito a ver com o que nós vamos estar discutindo hoje aqui nessa mesa. Eu fico muito feliz também de estar dividindo a mesa com a Maria Fernanda, né, que é uma profissional da área da saúde, que vai nos trazer também esse olhar, né, da saúde sobre a questão do corpo, do gênero e da sexualidade. Bom, a gente tem falado muito de gênero, né? Da mesma maneira que tem se falado muito de não gênero, né? Do impedimento de se usar, né, a palavra gênero em programas de ação, em documentos oficiais, né? Entrou na Lei Maria da Penha, mas não entrou na Lei do Feminicídio. E para além, né, de uma grande discussão teórica em torno do conceito de gênero, né, eu acho que de uma forma bem simples, a gente pode utilizar o conceito de gênero para perceber a construção social do corpo e do sexo, né? Ou seja, o corpo e a sexualidade, isso tem sido destacado em vários trabalhos. Eu cito particularmente o trabalho da professora Maria Luísa Reiborn, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, antropóloga, né? O corpo e a sexualidade não são meras realidades concretas, né? E já no final da década de 40, né, a nossa conhecida Simone de Beauvoir já chamava a atenção que não se nasce mulher e torna-se mulher,
E nos dias de hoje, a gente poderia dizer a mesma coisa: não se nasce homem, torna-se homem. Ou seja, ser mulher e ser homem indicam um processo de criação cultural do sexo. E esse processo de criação cultural do sexo, né, evidenciam não apenas as consequências sociais dessa construção social, né? Quando a gente for ver os dados estatísticos sobre acesso ao emprego, acesso à renda, acesso ao poder, então nós vamos ver, né, dados concretos, né, dessa diferenciação dos corpos e da sexualidade, né, diferenciação essa que vai apontar para uma hierarquia desses corpos, mas nós vamos ver também todo um capital simbólico que é colocado no corpo da mulher e que é colocado no corpo do homem, né? E que, portanto, vão construir, né, relações na sociedade calcadas em poder e dominação. E, olhando para o corpo e para a sexualidade feminina, nós poderíamos dizer que o corpo é um território, né? É um território e, do ponto de vista das mulheres, é um território que vem sendo ocupado há milênios, não pela própria mulher, mas é um território que vem sendo ocupado pelo homem e pela sociedade, né? Então é esse corpo que pode ou não pode ter filhos, é esse corpo que pode ou não pode ter o prazer sexual, é esse corpo que pode ou não pode se despir. Eu trago até uma situação muito específica que ocorreu há alguns dias no Rio de Janeiro. Eu estava num debate na escola de magistratura, quando veio à baila a situação de uma mulher trans. E essa mulher ela tentava ter o nome social declarado no seu documento de identidade e não estava conseguindo. Então ela resolveu criar uma situação específica. Ela estava na rua e ela então tirou a camisa. E do que ela tirou a camisa, ela foi presa pela polícia como atentado ao pudor. Isso chama atenção para várias coisas. Primeiro, quando um homem tira a camisa, isso não é um atentado ao pudor. Mas quando a mulher tira a camisa, isso é um atentado ao pudor. Então isso já mostra como esse território feminino é um território que já começa com interdições da própria sexualidade feminina, né? Quer dizer, quando as mulheres começaram a ir à praia de biquíni, começaram a ir à praia fazendo topless, como essas mulheres foram agredidas, foram cercadas, e a gente não vê, portanto, nos corpos masculinos essas interdições. Então a construção dessas interdições vão mostrar que o corpo masculino é um território livre, né? É um território liberto, é um território de uma autodeterminação do detentor daquele corpo. Mas o corpo da mulher não. O corpo da mulher é um corpo que não pertence a ela, né? É um corpo que pertence a um outro ou que pertence à sociedade. Então essa construção cultural do corpo vai mostrar, né? Quer dizer, talvez fosse uma base da gente entender todas as discriminações que vêm sobre as mulheres. A professora Sandra Bosque, né? Aliás, Sandra Zeredo, da Universidade de Minas Gerais, né? Chamava a atenção que há situações em que a gente pode esconder a nossa identidade, né? Mas eu posso ser católica e esconder que eu sou católica, né? Eu posso ter nível universitário e esconder que eu tenho nível universitário. Eu posso ter nascido no Brasil, mas dizer que nasci na Inglaterra se eu souber falar inglês, né? Mas, em relação à corporalidade e à cor, é impossível esconder. Eu não posso esconder que eu sou branca ou negra, eu não posso esconder a minha corporalidade. E é exatamente nessa evidenciação de território, né, esse território escancarado, seja da cor, seja do sexo, né, que então um lugar de disputa e um lugar de apropriação. E muitas vezes é de uma apropriação predatória. Então, quando a gente vai discutir a violência contra as mulheres, ou quando a gente vai ver a questão da violência obstétrica, nós vamos estar falando de processos predatórios contra o corpo feminino. E no campo dos direitos humanos, né, que também é um tema da nossa mesa, nós podemos dizer que a própria palavra mulher foi uma palavra que entrou num campo de luta, né? Em 1945, quando se fez a declaração da criação das Nações Unidas, houve uma luta com as poucas mulheres delegadas de países participantes dessa conferência em São Francisco, nos Estados Unidos,
Quando uma dessas mulheres, e para o nosso orgulho, uma dessas mulheres foi a Berta Lutz, a brasileira Berta Lutz, que ficou pé e disse: não, essa declaração tem que ter uma declaração dos direitos do homem e da mulher. Em 1948, quando foi feita a Declaração dos Direitos Humanos, mais uma vez vem a ideia de que não poderia ser a declaração dos direitos do homem, tinha que ser a declaração dos direitos humanos, no sentido de incorporar homens e mulheres. Mas de 1948 para cá, em poucos momentos, as próprias Nações Unidas reconheceram esse espaço, esse corpo, esse sujeito específico mulher, né? Então, só em 1979, com a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, é que se reconhece essa especificidade, esse sujeito específico, esse sujeito que vem sendo objeto, né, de discriminações. E nessa convenção, pela primeira vez, se vai se falar o direito à saúde, né? Não vai se falar de sexo, nem de sexualidade, nem de reprodução, vai se falar de saúde. E ao longo, né, das diversas declarações e convenções nas Nações Unidas, a gente vai ver que somente na década de 90 é que começa, então, particularmente a partir das conferências de Cairo, né, de população e desenvolvimento, ou da 4ª Conferência Mundial da Mulher, é que se começa a falar, então, de direitos reprodutivos ou direitos sexuais. Então, esse campo da sexualidade, o campo da reprodução, considerado como um campo de direitos, e não apenas como um campo de deveres ou de subjugação, esses seriam, então, os direitos tardios, né? Os direitos que entraram muito tarde na pauta dos direitos humanos. A gente poderia, talvez, até dizer que o Brasil, em 1988, se adiantou à Declaração de Cairo e à Declaração de Beijing, quando se incluiu na Constituição, no artigo 226, o parágrafo 7º, em que fala, então, do direito ter ou não ter filhos como uma decisão do homem, da mulher ou do casal, né, sem sofrer pressões, competindo ao Estado fornecer os meios e os métodos para tanto. Esse foi um avanço, só que tem que ser um avanço que se manteve, ao mesmo tempo, da interdição no Código Penal do aborto voluntário, do direito ao aborto voluntário. Então, essa declaração da Constituição, né, que as pessoas têm o direito de ter ou não ter filhos, e o Estado oferecer os meios e os métodos adequados para tanto, não só não é cumprida quando se quer ter filhos, né, como também não é cumprida quando não se quer ter filhos, né? Eu não diria só em relação ao aborto, eu diria, por exemplo, a dificuldade que as mulheres em geral, e particularmente as mulheres das camadas populares, que têm problema de infertilidade, de ter acesso à reprodução assistida, né? Quantas mulheres pobres... Acho que ficou. Quantas mulheres, né, pobres, né, que se veem em situação de não poderem ter filhos e querer ter filhos e não conseguem nos serviços públicos de saúde que o Estado lhes dê, né, essa possibilidade. Nem se comunica a essas mulheres, nem se divulga para essas mulheres que elas teriam esse direito, né, que a gente está sempre vendo nas colunas sociais, nos jornais, né, mulheres artistas, mulheres de camadas mais ricas, né, podendo ter acesso aos processos de reprodução assistida. Então, nessa exposição, né, sobre corpo, gênero e sexualidade, eu vou me deter no quanto o direito brasileiro tem falado, e tem falado exaustivamente, de sexualidade. Muitas vezes a gente pensa que o discurso legislativo sobre sexualidade é um discurso recente, a partir, então, desse reconhecimento, na década de 90, de direitos sexuais e reprodutivos. Mas a nossa legislação tem um discurso bem antigo sobre corpo e sexualidade. E essa história da sexualidade e da reprodução no Brasil, né, portanto, ela pode ser contada tanto pelos efeitos políticos e sociais, como pelo resultado legislativo. Na realidade, essa legislação sobre sexualidade, reprodução, né, e sobre o corpo feminino, essa legislação
ela se firmou sobre o manto da concepção de domínio e de repressão, tanto no campo civil quanto no campo criminal. Então vamos ver, por exemplo, o Código de 16, né? O Código Civil de 16, quando limita, né, a autodeterminação desse corpo feminino pela exigência da virgindade, né? Ou seja, a não virgindade poderia gerar anulação do casamento pelo homem, ou seja, o homem devolveria, né, esse objeto que estaria sendo então estragado, violado, né, não mais puro. Então devolve esse objeto para a sua família, né? E essa devolução, evidentemente, vinha carregado de uma extrema reprovação social e de uma extrema reprovação da própria família, né? Isso, por exemplo, nos indica, estudos muito interessantes sobre isso, o grande número de infanticídios já no início do século XX, né, reconhecidos como infanticídios, e mostra, por exemplo, como, ao punir os crimes contra a vida, o infanticídio ganha uma punição muito menor do que a punição do aborto. Porque o próprio legislador reconhecia, de alguma maneira, uma certa legitimidade, entre aspas, da mulher esconder o produto da sua desonra. Então, talvez por isso, ele tenha sido condescendente em dar uma punição menor para o crime de infanticídio, né? Também o Código previa a deserdação de filha por comportamento desonesto, né? Então, a gramática também vai mostrar, né, como essa gramática significa honesto para o homem, né, como honesto como aquele que não deve, aquele que cumpre com seus deveres financeiros, e honesto para a mulher, carregado, então, de todo um valor da honestidade, da pureza, da sexualidade da mulher, né? E o Código também, né, reduzia, né, com o casamento, a capacidade civil das mulheres. Esse é um dado interessante. Há uma autora, Carole Pattman, que escreveu um livro muito interessante, tem tradução em português também, chamado Contrato Sexual. E a Carole Pattman chama a atenção que quando há o grande debate sobre cidadania no século XVIII, no século XIX, a cidadania era basicamente algo para os homens, ou seja, a relação do homem com o Estado, limitando o poder do soberano, limitando o poder do governante. Na realidade, para as mulheres, a relação de cidadania era uma cidadania privada, ou seja, não era a relação dela com o Estado, era a relação dela com o homem. Se esse homem era o pai, o dever de obediência, e no caso do contrato sexual, o casamento como um contrato sexual, ela então devia, né, deveres e obedecia regras desse seu contratante sexual. Ou seja, era um contrato sexual onde a mulher abria mão da sua capacidade civil, onde ela aceitava, né, que a contrapartida desse contrato era a sua declaração de pureza, como contrapartida desse contrato era a sujeição obrigatória à relação sexual, contrapartida desse contrato era a sua abdicação de direitos no campo da sexualidade e no campo do próprio controle do seu corpo, né? Então, a cidadania das mulheres não era uma relação pública com o Estado, mas era um contrato particular. E a legislação penal no Brasil, ela vem reforçar isso, né? Não apenas com a punição do aborto, mas com uma série de outras categorias, como no campo dos crimes contra os costumes, né? Chamado costumes, a questão da mulher honesta e no reconhecimento do direito, quer dizer, no fundo seria um direito do estuprador não ser preso se ele casasse com a vítima. Ou seja, ao casar com a vítima, ele restituía a ela uma dignidade que foi perdida, né, quando ela perde a pureza, ou quando ela perde, então, a sua virgindade. E, continuando, a Lei de Contravenções Penais, que vem em 41, também vai legislar no sentido de proibir a fabricação e o meio de métodos abortivos e contraceptivos. E, nesse sentido, só em 1979
é que, com a entrada da pílula anticoncepcional, que passou a ser vendida porque era ilegal, era vendida como um regulador da menstruação, só em 79 é que a fabricação, a divulgação, a publicidade da pílula anticoncepcional e a venda deixou de ser uma contravenção, ficando, no entanto, a questão da proibição do aborto. E toda esse conjunto de restrições ao corpo e à sexualidade das mulheres, ele vai gerando um campo de dominação muito mais amplo, além da esfera econômica. Vai gerando um campo de dominação que vai retirando e vai colocando nessa outra que é então a mulher, e aí quando nós estamos falando agora em mulher, nós não estamos falando apenas desse corpo biológico, mas nós estamos falando de uma identidade, como a gente poderia hoje estar trabalhando com toda a questão LGBT, nós estaríamos falando então de um corpo que não é mais um corpo autodeterminado, mas um corpo então que é possuído, que tem um proprietário. Esse proprietário é esse homem ou esse proprietário é o Estado que vai dizer para essa mulher: se você é mulher, você não pode tirar a blusa, porque se você tirar a blusa, isso é um atentado ao pudor. Se você é mulher, você não pode interromper a gestação, porque se interromper a gestação, isso é um crime contra a vida previsto no Código Penal. Se você é mulher, você tem que se adequar às profissões femininas, porque na realidade a ideia de uma natureza feminina, de uma essência feminina, indica que você é menos capaz de tomar decisões racionais. Então, se você é mulher, você tem que se conformar com determinadas profissões, com determinados salários, ou na fala do ditador, na época da ditadura, agora esqueci o nome do ditador, é o general Figueiredo, o Figueiredo, quando foi interpelado por professoras domésticas no estado de Minas Gerais, elas ganhavam um salário muito pequeno, e ele disse para elas: bom, queridas, vocês têm que casar com os militares, porque na época que as professoras primárias casavam com os militares, elas não tinham esse problema de renda. Ou seja, se você é mulher, você tem que se conformar com baixos salários, e se você quer melhorar de vida, você se casa. Porque solteira você não vai melhorar de vida, porque os trabalhos que você vai encontrar são os trabalhos menor remunerados, as oportunidades no mercado de trabalho serão as oportunidades menores, menos qualificadas, menos remuneradas. Enfim, todo esse quadro legislativo, ele passa a ser contestado a partir da década de 70, basicamente pela eclosão dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, que começam então a reivindicar, não começam, que retomam uma reivindicação já antiga das mulheres, já antiga de mulheres que nos antecederam, de séculos anteriores, por direitos mais amplos possíveis, por direitos políticos, por direitos econômicos, por direitos trabalhistas, por direitos a acesso à terra, direitos produtivos, e que essas mulheres, então, passam a questionar as estruturas de opressão. Não somente as estruturas de opressão do Estado, mas as estruturas de opressão da família. A primeira grande demanda do feminismo na década de 70 foi uma violenta crítica à organização familiar. E não foi por acaso que, nesse sentido, muitas das feministas da área do direito se propuseram a elaborar projetos de modificação do Código Civil, particularmente na parte do direito de família. Nós somos tributárias, nesse sentido, a Silvia Pimentel e a Florisa Veruti, aqui de São Paulo, que apresentaram pela primeira vez, em 1984, 85, uma proposta de mudança do Código Civil com reconhecimento da igualdade, da plena cidadania das mulheres. Então, o que a gente vai vendo a partir da década de 70 é esse debate feminista que vai se ampliando, não apenas exigindo do Estado os chamados direitos sociais, mas exigindo também aquilo que nós chamaríamos de direitos individuais, ou seja, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito ao nosso corpo. Então, a grande demanda das feministas nos anos 80 era que o nosso corpo nos pertence. E o que nós fomos dando conta ao longo das décadas é que, na realidade, o nosso corpo não nos pertence. Para conseguir
né, esse pertencimento, nós ainda temos uma luta muito grande para avançar, né? Na realidade, esse corpo ainda é um corpo que tem sido violado, que tem sido objeto, né, de crimes, de verdadeiros crimes predatórios, né, quando nós nos deparamos com a violência sexual ou quando nós nos deparamos com a violência física ou com a violência psicológica, ou seja, como o corpo das mulheres, né, e os dados estatísticos nos mostram isso, como o corpo das mulheres tem sido um corpo, então, castigado exatamente quando ela temerosa, então, de tudo aquilo que lhe foi inculcado de poder assumir o seu poder, né? Ela acaba vivenciando situações de extrema violência, ou quando ela tenta interromper, ela acaba vivenciando situações que podem levar, inclusive, ao feminicídio. Então, esse corpo como um território e como um direito à autodeterminação, aquilo que nós dizíamos que nosso corpo nos pertence, né? Ainda é um corpo objeto de ações predatórias. Isso não é de espantar. Na realidade, nós não podemos nunca esquecer, né, que o Brasil, né, teve um verdadeiro crime, né, contra a humanidade, né, com a escravidão de negros africanos, né, e que, nesse sentido, negros e negras africanas, né, seus corpos de negros e negras africanas, foram corpos objetos, então, de torturas, de violações, enfim, corpos transformados em objetos, corpos que tinham proprietários, que podiam usá-los, dispor deles ou mesmo matá-los, né? Então, há uma história do corpo na sociedade brasileira que talvez possa se diferenciar, né, de uma história do corpo de outras sociedades que não tiveram a escravidão, sociedades em que um ser humano não foi proprietário de um outro ser humano. Então, eu acho que ao longo, né, de toda uma tradição machista, né, patriarcal, né, das sociedades, o Brasil ainda teve esse elemento, né, da desumanização, né, da desumanização dos corpos, que foi, então, a escravidão, né? E não só a escravidão de negros, mas o próprio genocídio dos índios e das índias no Brasil, né? Então, tudo isso que tanto os nossos historiadores, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, né, chamaram, né, desse país mesclado. Esse país mesclado se fez em grande medida, né, à custa da violação dos corpos femininos, né? E nós poderíamos também dizer, né, que esse direito, né, de dispor e de destruir o corpo das mulheres, né, já esteve muito presente na legislação brasileira, pós-abolição mesmo, né, da legislação brasileira até o século XIX, né, quando o Código Filipino previa o direito do homem matar a mulher por encontrá-la em adultério, né? E durante muitos anos, mesmo quando isso sai do nosso Código Criminal, né, mesmo na República, quando o crime de adultério é um crime cometido tanto pelo homem quanto pela mulher, na realidade só as mulheres eram acusadas de adúlteras, né? O adultério masculino sempre foi algo extremamente irrelevante na cultura sexual brasileira, mas o adultério feminino não, né? Então, quando há essa licença para matar, mesmo que isso saia da lei, isso permaneceu nas mentalidades, e foi isso que fundamentou, em grande medida, a famosa tese da legítima defesa da honra, que vem se arrastando, por mais que o Superior Tribunal de Justiça tenha declarado essa tese como uma tese não legítima, tenha mandado anular julgamentos que absolveram homens que assassinaram as mulheres com essa tese da legítima defesa da honra, nós sabemos que isso continua, né, vigorando por esse Brasil afora, né? Então, mata-se a mulher, né, porque ela desobedeceu uma ordem sexual de não ter uma relação sexual fora do casamento ou fora daquela relação de domínio daquele homem, né? Mas ela não só desobedeceu porque ela fez ela rompeu, né, com o Código da Fidelidade. Muitas vezes essas mulheres não romperam com o Código da Fidelidade, né? Muitos processos, vocês são defensores, se forem buscar os processos anteriores à década de 80, certamente vão ver, né, eu acho que o caso
os casos da década de 80 foram emblemáticos, né? Da Cristel Johnson, da Leila Diniz, da Heloísa Balesteiro, enfim, de uma série de mulheres que foram assassinadas no final da década de 70, no início da década de 80, muitos desses processos vão mostrar que essas mulheres estavam querendo ter autonomia. Elas estavam, segundo esses homens, fazendo atos preparatórios para o adultério, que eram querer trabalhar, que eram usar faia curta, que era fumar, que era sair, ou seja, que era ter o direito de ir e vir. Essa liberdade, esse direito de ir e vir, era considerado, então, atos preparatórios para o adultério. E, portanto, esses homens se sentiam ofendidos. E quando eles matavam essas mulheres, eles estavam, então, não apenas defendendo a sua honra, mas estavam defendendo a honra da família. Então, era em nome também da família, né, dessa mulher desobediente das regras desse contrato sexual, era em nome da família que essas mulheres, então, mereciam ser assassinadas, mereciam ser mortas. E o júri, né, popular, imbuído dessa cultura extremamente repressora, né, em relação às mulheres, o júri popular absolvia esses homens, né, que saíam, então, livres, né, desses julgamentos, né? E saíram livres como vítimas até, coitados, né? No caso da Ângela Diniz, esses homens, o Doca Street saiu livre, depois ele foi um segundo julgamento, ainda bem, mas saiu livre porque, coitado, né? Ele foi humilhado por ela, né? Ele foi traído. Dizia-se que ela tinha uma relação homossexual com uma mulher com que ela segurou a mão na praia, que é uma humilhação maior para um homem ser trocado por uma mulher, enfim. Ela era uma messalina, então uma série de adjetivos foram usados contra essa mulher para mostrar, né, que ela era uma devassa, né? Era uma mulher que tinha rompido com os padrões sexuais definidos nesse contrato de casamento, mesmo que isso não fosse um casamento, ela não era casada com ele, né? O fato até dela já ter sido separada de um primeiro marido, isso contou ainda mais contra ela. Então a Ângela Diniz, no primeiro julgamento do Doca, ela era, na realidade, a julgada, né? Há um excelente filme israelita que passou algum tempo atrás, né, que era um filme chamado O Julgamento, que era uma mulher, né, que ela vai pedir, né, o Estado de Israel é um Estado religioso, então não há o divórcio civil, né? Quem concede o divórcio são, né, lá os rabinos. Então ela vai se dirigir a um rabino para pedir o divórcio, né? Que existe o divórcio. E aquilo vai se arrastando. Então é um verdadeiro julgamento dela, né, de ter esse divórcio, né? E no final ela não consegue, né? Mas enfim, o que a gente pode mostrar claro, né, é que a partir da década de 80, quando o movimento de mulheres consegue inserir na Constituição a Declaração de Direitos, nós conseguimos também incluir na Constituição 2 parágrafos extremamente importantes para que a gente possa ter algum nível de autodeterminação sobre nossos corpos e a nossa sexualidade. O primeiro é o parágrafo 7 do artigo 226, de que eu já falei, o direito à livre decisão do homem, da mulher ou do casal de ter ou não ter filhos e o dever do Estado de assegurar esses direitos. E o outro é o parágrafo 8º, que é o Estado dizendo que não tolerará a violência no âmbito das relações domésticas, né? E mais do que isso, né? Devendo criar políticas para proibir, né? Para punir esses comportamentos. Então, nesse sentido, esse parágrafo 8º retira da esfera do contrato sexual, né, a violência doméstica e coloca então a violência doméstica no espaço público, ou seja, aquilo não é mais uma questão, né, dos contratantes daquele casamento, isso agora é uma questão do Estado. Então, nesse sentido, o Estado pode interferir nessa relação. E o artigo 7º, então, vai, em princípio, dar esse direito, né, ter ou não ter filhos. Embora a gente saiba que, como esse direito de ter ou não ter filhos ainda é um direito extremamente limitado, né, para as mulheres, ou um direito extremamente mal entregue a essas mulheres, quando muitas delas, ou uma grande maioria das mulheres mais pobres, ainda sofrem violências institucionais, como foi colocado aqui, no âmbito da justiça, ou violências sexuais, ou violências obstétricas, quando essas mulheres não encontram um atendimento digno nos serviços de saúde, né?
O grande avanço nesse campo foi na década de 90, com as conferências de população de desenvolvimento, né, que eu já falei do Cairo, e a Conferência da Mulher. É nessa época, né, particularmente em 1993, depois da Conferência Mundial de Direitos Humanos, que as Nações Unidas vão declarar que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, e as conferências de Cairo e Beijing vão declarar que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos. Então, finalmente, né, no âmbito internacional, nós temos esse reconhecimento desses direitos, né? No Brasil, o que isso vai implicar? Na nossa legislação, vai implicar na elaboração da lei do planejamento familiar, que é uma lei que avança, mas é uma lei que, mais uma vez, mostra, né, como, ao passar pelo Senado, ela vai sofrer uma restrição que vai incidir sobre o corpo das mulheres. Primeiro, é uma lei que vai dizer, né, com a modificação que ela sofreu no Senado, que a ligadura de trompas, né, quer dizer, a laqueadura, né, tal como a vasectomia, em princípio, precisam da autorização do cônjuge. Ora, o que a gente tem no Brasil é, na realidade, que os homens não fazem vasectomia. Quem faz ligadura da laqueadura são as mulheres. Então, as mulheres precisam da autorização do marido para fazer a laqueadura, né? A outra questão que se coloca, né, é uma questão em relação à esterilização, né? A lei do planejamento familiar criou uma idade civil reprodutiva, quando ela define que só pode fazer a laqueadura tubária as mulheres acima de 25 anos ou com 2 filhos. O que ocorre? Muitas dessas mulheres começaram a ter filhos muito cedo, né? Um padrão de cresce, enquanto que a taxa de nascimento diminui, né, entre as mulheres adultas, cresce entre as mulheres adolescentes. Então, o padrão brasileiro de crescimento. Então, essas mulheres, quando chegam aos 25 anos, muitas vezes elas têm muito mais do que 3 filhos, né? Por mais que a gente diga que menos de 25 anos é uma idade muito precoce para se fazer uma laqueadura, né, na realidade a lei cria uma idade reprodutiva diferenciada, e muitas vezes o profissional de saúde interpreta a lei dizendo o seguinte: ela tem que ter 25 anos e 2 filhos, né? Então, essas mulheres muitas vezes têm 24 anos, 23 anos e 4 filhos e não podem fazer, né? Porque a leitura da lei, assim como o judiciário faz uma leitura da lei, muitas vezes contra as mulheres, muitas vezes também as instituições e também a instituição de saúde faz essa leitura contra as mulheres, né? Nós estamos discutindo no almoço aqui, por exemplo, a questão do aborto, né? Quer dizer, a mulher foi estuprada, não foi estuprada, né? Há alguns que, inclusive, acham que para poder ter direito a um aborto legal, ela teria que ir a uma delegacia de polícia e dar queixa do estupro. Então, para você tentar convencer de que isso não é necessário, é uma dificuldade. Por quê? Porque se parte do princípio, né, que aquela mulher mente. Então, as mulheres também, essa construção social, né, da mulher é uma construção social que parte do fato de que as mulheres, como espécie humana, elas são também naturalmente mentirosas. Isso aparece na questão do aborto, isso está aparecendo na questão da alienação parental, né, que estão se retirando. Na Lei Maria da Penha, elas vão lá na justiça, elas mentem, né? Então, faz parte da essência das mulheres, né? E aquilo está lá na Bíblia, né? Aquela serpente, né, que engana Adão, que leva Adão a comer a maçã, né? Então, faz parte também dessa construção social, né, da mulher, né, ser como diria, mentirosa, né? E temos uma norma técnica, né, que é um avanço ter essa norma técnica no Ministério da Saúde, mas é uma norma técnica que pode ser mudada a qualquer momento. Tem um avanço legislativo, né, extremamente repressor, que vem aí, se colocando contra qualquer forma de aborto, né? A gente conseguiu avançar um pouquinho na questão da anencefalia, mas tem toda essa questão de projetos que estão tramitando com muita velocidade do impedimento de qualquer forma de aborto, né? Então, o Brasil seria o país mais repressor na questão do aborto.
E os direitos sexuais, né, na realidade, a gente poderia dizer que eles avançaram num certo sentido com a entrada da doença, né? Ou seja, com a entrada da AIDS, né, passa a haver na sociedade brasileira uma discussão sobre a sexualidade, né, sobre as identidades sexuais, sobre as opções diversas de sexualidade, sobre as diversas formas do prazer sexual. E é interessante que a entrada da AIDS na propaganda governamental entra, não sei se vocês se lembram, muitas de vocês são bem mais jovens, era assim, era uma cara de mulher, dizendo assim, cuidado, a AIDS vem aí. Era uma mulher assim, toda sensual, né? É como se fosse a mulher, né, que fosse a transmissora da AIDS para os homens, né? Até que se chega à conclusão que, na realidade, muito pelo contrário, as profissionais do sexo estavam sendo infectadas pelos seus clientes, né, e não o contrário. Mas, de qualquer maneira, né, a entrada da doença traz uma discussão, né, reforça a necessidade dos grupos, né, LGBT de entrarem no cenário público como sujeitos também, junto com os movimentos de mulheres. E aí a gente consegue, sim, uma legislação que vai avançar muito. O Brasil é pioneiro, né, no tratamento da AIDS, no tratamento gratuito, enfim, essa é uma questão que a gente até pode se orgulhar, ou que se poderia imaginar que seria uma grande epidemia da AIDS do Brasil. A gente vê que, de alguma maneira, o Brasil consegue quebrar patentes de remédio, consegue dar o tratamento gratuito, etc., né? Mas aí a sexualidade entra pela via da doença, né? A outra maneira, a sexualidade entra pela via também da repressão, que é a questão do aborto, né? Então, será possível que a gente possa trazer, né, a sexualidade para um outro terreno, que seja o terreno do direito, né, seja o terreno da autodeterminação? E tem uma pesquisadora, eu vou terminando com isso, né, é uma mulher chamada Rosalind Peteschi, né? E ela chama a atenção para a dificuldade de introduzir-se os direitos sexuais no âmbito dos direitos humanos. Ela destaca que até 92 nenhum instrumento internacional de proteção aos direitos humanos fez referência à sexualidade da mulher. Avanços importantes no que se refere aos direitos sexuais foram alcançados somente em relação ao aborto, quando o plano de ação do Cairo, por exemplo, e depois de Beijing, recomenda que os Estados-membros possam suavizar, possam amenizar legislações repressivas. Ou seja, Cairo e Beijing reconhecem que as interrupções voluntárias da gravidez, né, sem serem feitas em ambientes seguros, eram causadoras de mortalidade materna e recolocam, então, a questão do aborto no âmbito do direito à saúde. E a Rosalind Peteschi continua dizendo que ela considera importante que a linguagem dos direitos humanos não incorpore apenas proteção contra violações, mas que incorpore o que ela chama de titularidade afirmativa, e que nesse sentido é fundamental articular, por exemplo, a luta pelo aborto, não só a perspectiva da saúde, mas também com os argumentos relativos à autonomia da vontade da mulher sobre o seu corpo. E essa autonomia da vontade, né, que tem sido desrespeitada historicamente no nosso país, então, um ponto extremamente delicado quando nós levamos as nossas demandas para a esfera do judiciário. Está sendo discutida agora pelo Supremo Tribunal Federal, né, uma ação levada adiante pelo PSOL, né, pelo partido PSOL, sobre o direito das mulheres interromper a gestação até os 3 meses de gravidez, né? E o que se espera dessa decisão do Supremo, né? Na realidade, na medida em que o legislativo brasileiro mostra-se cada vez mais conservador, cada vez mais refratário, né, à liberdade das mulheres, à autonomia das mulheres, né, e, na realidade, mais refratário a qualquer conquista social, as mulheres, então, correm para o judiciário para pedir que o Supremo se manifeste. É uma cartada perigosa, né? Ao mesmo tempo, a gente espera que o judiciário possa ser mais sensível, né? Mas uma decisão contrária do Supremo Tribunal Federal também pode causar muito estrago. Mas, de alguma maneira, esse é um campo de luta. E esse campo de luta pela nossa sexualidade, pelo nosso direito ao nosso corpo,
pela nossa autonomia, né, é um campo de luta que a gente tem que enfrentar, né, procurando, como disse a Arlanza, né, as frestas, as brechas, né. Nesse momento é possível que o Supremo seja as brechas, né, é possível que alguma luz se acenda. Mas é importante que a gente possa perceber o impacto, né, do fato de que nós mulheres, né, não somos possuidoras do nosso próprio corpo, causa, né, a todas nós um constrangimento geral em todos os direitos, e não apenas no campo da reprodução e da sexualidade. Então eu gostei muito de estar hoje aqui com vocês, eu espero que a gente possa estar dialogando mais, né, e passo então a palavra para a Maria Fernanda.